Oi, alunas, então continuando aí a nossa aula, agora nós vamos trabalhar com expressões numéricas, tá? No capítulo 12 do livro de vocês, na página 70. Então, tá dizendo lá, primeiro, o que você tem que resolver? As raízes quadradas e as potências, tá? Então, a ordem não difere entre as duas, você sempre vai resolver quem vem primeiro, tá? Tanto da esquerda para a direita. Depois, você vai resolver as divisões e as multiplicações, que também não importa, tá? Se for a divisão ou a multiplicação, ou multiplicação e a divisão, vai depender aí de quem vem primeiro. E aí, por último, a adição algébrica, tá? Lembrando também que nós temos o quê, ó? Que respeitar também a seguinte ordem. Nós temos os parênteses, os colchetes e as chaves. Então, nós vamos trabalhar sempre de dentro para fora. Vou até colocar aqui para vocês verem. Então, sempre ele vai ser assim, ó. Parênteses, colchete e a chave. Então, sempre a gente vai operar de dentro para fora, tá? Então, eu vou apagar aqui. E aí tem um exemplo aqui, bem comprido, tá? Eu tirei esse exemplo lá do livro de vocês, também da página 70. E nós vamos fazer aí, para vocês poderem entender aí como que eu vou, qual que eu resolvo primeiro, o que eu vou fazer, professora. Então, nós temos que respeitar essas ordens, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu tenho que resolver, então, o que está dentro do meu parênteses. Eu vou começar aqui, ó. Menos 5 mais 2, que é menos 3, elevado ao quadrado, dividido por menos 9. Aí eu vou copiar, tá? Aí eu vou copiar tudo. Agora eu tenho mais um parênteses aqui, ó. Então, vamos resolver ele. Menos 4 menos 2, eu tenho menos 4 mais 2 dá 6. Copio o sinal. E aí eu vou repetir, então, aqui. E aí, continuando, menos 5 mais 8, ele vai ficar mais 3. E fecho ele. Agora, eu vou resolver o quê? Agora eu vou resolver dentro do meu, do meu parênteses, tá? A regrinhas aqui, ó. O que tem de raiz quadrada e o que tem de potenciação, tá? Então, vamos lá. Como que a ordem... Lembra que eu disse que a ordem, você sempre vai... que vem primeiro, sempre da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho uma raiz. Perdão, aqui eu tenho uma potência, aqui eu tenho uma raiz e aqui eu tenho uma potência. Então, eu vou resolver esses três primeiros, tá? Então, vamos lá. Menos 3 ao quadrado, eu vou fazer aqui, para vocês verem. Menos 3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 3, que é 9. E aí, eu tenho sinal negativo com negativo, ele fica positivo. Então, ele vai ficar 9 dividido por menos 9, menos. Agora, eu vou resolver a minha raiz, tá? Porque tá lá, ó, eu vou resolver, então, a minha raiz quadrada e as minhas potências. E aí, como eu vou seguindo na ordem, então, eu vou resolver a minha raiz. Então, raiz quadrada de 4 é a mesma coisa aqui, ó. Raiz quadrada de 4 é a mesma coisa aqui. 2 vezes 2, tá? Então, raiz de 4 é 2. E aí, eu vou copiar o meu restante. E aí, agora eu tenho aqui, ó.
1 elevado à terceira potência, o cubo. Então, como que eu vou fazer essa continha? Ó, menos 1 vezes menos 1, que vezes menos 1, que é igual, tá? 1 vezes 1 é 1, sinal menos com menos dá mais, 1, vezes, copio esse, menos 1. 1 vezes 1 é 1, e aí eu tenho o sinal positivo e o negativo, ele fica negativo. Lembra lá que eu disse que quando o número aqui em cima, ele for número ímpar, então ele vai manter o sinal que tem na minha base. Então, ele vai ficar menos 1 vezes mais 3. Agora, nós vamos para o quê? A minha segunda regrinha. Então, agora eu vou fazer o quê? As minhas divisões e as minhas multiplicações. Então, eu vou fazer o que vem primeiro. O que eu tenho aqui, então, primeiro, 9 é uma divisão. 9 dividido por menos 9, aqui é mais. Mais 9 dividido por menos 9, ele vai ficar menos 1. Porque 9 dividido por 9 é 1, positivo com negativo, ele fica negativo. Então, eu vou copiar aqui meu sinal, copiar o meu colchete. Ah, não. Pronto, peraí. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, uma multiplicação, não tenho? Eu tenho que fazer as minhas divisões e as minhas multiplicações. Então, o que eu vou fazer? 2 vezes 6 é 12. Então, 2 vezes 6, aqui é positivo, aqui é negativo, então ele vai ficar negativo. Menos, copio esse sinal. E aí, agora eu tenho aqui, ó, outra multiplicação, não tenho? Então, eu vou fazer 1 vezes 3, que é 3. E aí, o meu sinal, negativo com positivo, ele fica negativo. E eu coloquei ele dentro do meu parênteses novamente, porque para ficar, diferenciar o sinal, tá? Para separar o sinal. Então, agora aqui, por fim, eu vou resolver a minha adição algébrica. Lembrando que eu ainda tenho um parênteses, então eu vou resolver então o meu parênteses, eu vou eliminar o meu parênteses para depois então fazer então aqui o meu colchete. Então, eu tenho aqui um sinalzinho, menos com menos na multiplicação ele é positivo. Agora, continuando a nossa continha, agora eu vou eliminar o meu colchete. Já eliminei todos os meus parênteses, agora eu vou eliminar o meu colchete. Menos 12 mais 3 é igual a... eu ainda vou colocar dentro do meu colchete, porque eu tenho um sinal aqui e tenho um sinal aqui fora, para separar os sinais. Então, menos 12 mais 3, eu vou ficar com menos 9. É igual menos 1. Então, agora eu vou resolver, então, o meu sinalzinho aqui. Menos com menos é mais 9, que é igual, mais 9 menos 1 é igual a mais 8. Então, agora aqui eu terminei a minha continha. Então, agora vamos aí fazer alguns exemplos para vocês poderem entender um pouquinho mais. Então, agora, alunos, nós vamos fazer alguns exercícios das expressões numéricas, tá? Lá, continuando no capítulo 12, os exercícios, eu peguei o exercício 1 da página 71, tá dizendo lá, calcule o valor das seguintes expressões numéricas. Então, eu peguei a letra A e a letra G, tá? Então, vamos lá. Lembrando de todas as regrinhas que nós temos, tá? Para poder saber aí qual que eu vou fazer primeiro. Então, lembrando que
eu tenho que calcular, então, as minhas, primeiramente, então, já que eu não tenho aqui nenhuma raiz, nenhuma potência, então eu vou calcular primeiramente a minha multiplicação. Então, eu vou copiar aqui 81, mais, vou fazer isso, 20 vezes 4, que é 80. E aí eu tenho sinal negativo e positivo, ele vai ficar negativo. Então, 81, eu vou fazer aqui mais com menos na multiplicação é menos. E aí 81, que é positivo, 81 menos 80, ele vai ficar mais 1. Então, essa daqui é minha resposta. Esse aqui é bem simples e mais rápido, né? Do que o exemplo aí que eu fiz aí agora há pouco com vocês. Então, agora vamos para a G. Então, lembrando, então, aqui, ó, eu tenho duas multiplicações, então eu vou resolvê-las primeiro. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 vezes 11, que é 55. Então, eu tenho positivo com positivo, ele vai ficar positivo. Então, eu vou copiar aqui o que eu tenho do lado de fora. E agora, eu tenho uma outra multiplicação aqui. Eu vou fazer 2 vezes 14, que vai ser 28. E aí, um sinal negativo com positivo, ele fica negativo, igual. Então, continuando aqui. Eu vou copiar aqui mais 55, menos 37. E aí, eu tenho aqui um sinal negativo com negativo na multiplicação, ele fica positivo, 28, é igual. Então, aí, o que eu vou fazer? 55 menos 37. Vamos fazer a continha aqui. 55 menos 37. Então, eu empresto 1 para cá. E aqui fica 4. 7 dá 8. 3, 18. Então, vamos lá. Então, mais 55 menos 37, ele fica 18. Lembrando que o número maior prevalece o sinal. Então, ele vai ficar positivo, porque 55 é maior que menos 37, mais 28. Então, 18 mais 28, ele vai ficar mais 28 mais 18, 46. Então, aqui nós encerramos os nossos exercícios, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode entrar em contato comigo. Precisa de mais alguma explicação? Professora, eu não entendi, me explica novamente. Manda aí uma mensagem para mim no WhatsApp, que aí eu explico para vocês, tá bom? Então, até um próximo capítulo. Tchau!